Pão que alimenta, a palavra de vida que alimenta e conserva sua alma. Com o pastor Jones Silveira. Então, Mateus capítulo 19, versículo 10 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Os discípulos lhe disseram: se esta é a situação entre o homem e sua mulher, é melhor não casar. Jesus respondeu: nem todos têm condições de aceitar esta palavra, somente aqueles a quem isso é dado. Alguns são eunucos, diga eunucos. Alguns são eunucos porque nasceram assim. Diga assim comigo: alguns são eunucos porque nasceram assim. Outros foram feitos assim pelos homens. Diga, outros foram feitos assim pelos homens. Outros ainda se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Diga, outros se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder aceitar isso, aceite. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra. Levante a sua mão, eu quero abençoar você. Que o Senhor abra sua mente, seu entendimento. Você seja alcançado pelo poder da palavra, que transforma, que liberta, que sara, que abençoa, em nome de Jesus. Esse texto é um texto muito interessante, porque Jesus deixa claro que no relacionamento sexual, eu quero a sua atenção, porque senão você não vai entender. Amém? Quem estiver comigo, dá uma palma. Quem estiver comigo, dá uma palma. Oh, glória, maravilha. Agora sim, estamos juntos. Então, esse texto deixa claro que no relacionamento sexual, ou na vida quanto ao sexo, existem 3 formas de se viver. A primeira, os que são eunucos porque nasceram assim. Segundo, os que são eunucos porque foram feitos eunucos pelos homens. E terceiro, os que se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Eunuco é um homem que, ou por nascimento, não tem aptidão para o sexo, ou que foi castrado, foi cortado o réglis, para que ele pudesse tomar conta do harém do rei e não mexer com as mulheres. Então, para que eles não mexessem com as mulheres, eles castravam o homem. E esse homem era chamado de eunuco. Quem entendeu? Levanta a mão e diga: eu entendi, pastor. Amém? Então, eunucos era mais usado para esse tipo de homem, para esse tipo de pessoa, que cuidava do harém do rei, as mulheres do rei, para que ele não mexesse sexualmente com essas mulheres. Eles eram castrados. Entenderam? Então, muito bem. Então, agora que você entendeu, eu quero fazer uma comparação entre estas formas de viver que nós falamos aqui. Primeira, os que são eunucos, Jesus falando. Foi Jesus que está falando aí. Ele está dizendo, primeiro, os que são eunucos porque nasceram assim. São pessoas que nasceram eunucos. E existem eunucos que, na verdade, não praticam o ato sexual porque não querem. O caso de Paulo, você vai ver aqui, o apóstolo Paulo. Você vai ver aqui. Que resolveu se tornar eunuco por causa da obra de Deus. Porque ele queria se dedicar integralmente à obra do Senhor. Então, eu quero fazer uma comparação entre estas formas de viver, quanto à relação sexual aí, com a nossa forma de viver cristã. Por isso eu preciso
da sua plena atenção. Ou seja, quanto ao nosso relacionamento com Deus e da nossa frutificação. Eu quero fazer uma comparação. Então, tomando como exemplo esses eunucos citados por Jesus, o que é que nós aprendemos? O que é que Deus falou ao nosso coração? Primeira coisa, viver da vida cristã de forma natural. Hoje o tema da nossa pregação é 3 formas de se viver a vida cristã. Diga comigo, 3 formas de se viver a vida cristã. Repita de novo. Beleza, muito bem. Então a primeira forma é viver a vida cristã de forma natural. Esses são aqueles que já nasceram assim. Vocês entendem que eunuco não frutifica? Que eles não têm como gerar filhos? Porque eles não têm relação. Então, estes eunucos, esses que vivem a vida cristã de forma natural, estes eunucos não sentem falta do sexo, porque nasceram assim. Eles não têm apetite sexual. Nesta área, eles são frios e sem disposição para o relacionamento sexual, por causa da sua condição de eunuco. Eles nasceram dessa forma. Eles jamais terão filhos e tornam-se infrutíferos. Assim são alguns crentes. Estes, depois da conversão, vivem uma vida naturalmente sem alegria, sem compromisso, sem emoção. Se acostumaram a viver indo para os cultos, indo para as células, vindo dos cultos, vindo das células, mas o discipulado com eles não tem profundidade, não tem transformação. Se acostumaram a uma vida sem frutos, porque vivem uma vida natural, vivem uma vida na carne. E os que vivem de forma natural não entendem a forma espiritual de viver. São aqueles que não tem nada a ver não, né? E estes são como a videira da parábola de Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, de 18 a 20, coloca aí, filho. Diz assim: de manhã cedo, quando voltava da cidade, Jesus teve fome. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou a não ser folhas, não encontrou nada a não ser folhas. Então lhe disse: nunca mais dê frutos. E imediatamente a árvore secou. Amém? E ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Então, essas pessoas naturais, que vivem a vida naturalmente, que não se importam muito com a vida espiritual, que não têm prazer na vida espiritual, eles têm aparência de cristão. É como a figueira. Jesus olhou, viu as folhas, viu de longe, achou que tinha fruto, mas chegou lá, não tinha nada. Então, só tem aparência de cristão, mas não dá fruto. Jesus até deseja usá-los, mas não tem como, porque é só aparência. Então, estão aí, mas eles não fazem a diferença. Quem entendeu? Eu quero declarar que você não é esse tipo de pessoa. Amém, querido? Segundo, é viver de forma programada. Diga, viver de forma programada. Estes foram feitos assim pelos homens. São o segundo tipo lá de eunuco. Esse tipo de eunuco
não nasceram sem apetite sexual. Estes, por algum motivo, foram feitos eunucos pelos homens, como o caso que eu falei aqui, daqueles que cuidam do harém do rei, que por causa que, para não mexer com as mulheres do rei, né, lógico, são feitos eunucos. Então corta o bilau dele, que é para não funcionar o negócio de modo algum. Então, talvez esse tipo de homem, cuidar de um harém, ou para uma vida especialmente envolvida num trabalho ou atividade que não poderia ter contato com mulheres. Tá certo? Estes tipos de eunucos eram castrados e se tornaram infrutíferos e sem condições de reproduzir, porque foram feitos assim pelos homens. A quem a gente pode equiparar ou comparar esse tipo de eunuco? Dentro da nossa palavra, dentro daquilo que nós estamos aqui tentando nos edificar. Estes são equiparados a crentes que são forjados somente por homens e não por Deus. Amém? Quem está entendendo? Então estes são comparados a crentes que são forjados somente por homens e não por Deus. São cristãos feridos nos seus sentimentos e se deixam ser levados por pessoas e não pela visão de Deus ou pelos planos e projetos de Deus. Essas pessoas, elas são feridas nos seus sentimentos. Foram feridos por pessoas dentro da igreja ou no ministério, e aí eles não conseguem frutificar. Então, são crentes que por algum motivo ou por circunstâncias se tornaram infrutíferos. Foram traumatizados, retirados da sua condição de cristão normal, como aqueles que são envolvidos com a obra de Deus, apaixonados por vidas e por pessoas. Porque existem pessoas, eu estou olhando para elas, que são apaixonadas por vidas, são apaixonadas por pessoas. Amém, querido? Em nome de Jesus. Esse tipo de eunuco aqui, esse tipo de cristão, eles não foram isolados por causa de alguém que o feriu. Não, eles foram isolados por causa de alguém que os feriu, que os magoou, e até agora eles estão nesta condição. Se tem alguém aqui assim hoje, ele vai ser curado em nome de Jesus, porque você nasceu para dar frutos, e fruto em abundância. Amém, querido? Aleluia. Então existem pessoas que não querem mais se envolver na obra de Deus, não querem mais, e não querem mais se relacionar com a igreja. Diz, eu sou cristão, mas eu não quero mais me envolver. Chega, eu fui ferido. Chega. Você já ouviu pessoas assim? Amém, queridos? Então, eles dizem isso. Chega, eu não quero mais me envolver. Me feriram demais, né? Eu fui muito maltratado pelas pessoas. Então, esses foram feitos eunucos pelos homens. E ele se deixou levar pelos sentimentos. Deus deseja usar estas pessoas poderosamente para mudar situações, para salvar vidas, mas elas não conseguem sair dessa situação. Nós vamos ler uma passagem muito interessante, 2 Reis 7, de 3 a 16. Preste atenção. Essa cidade estava sitiada. Havia fome do lado de dentro. Um grande exército do lado de fora. Ninguém podia entrar e nem sair. Aquele povo que estava ali dentro não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, porque o exército estava do lado de fora, não deixava ninguém entrar e ninguém sair. E aquele povo começou então a morrer, a míngua. E olha só o que diz aí. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade.
Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus, dos inimigos, para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. E quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito os arameus ouvir o ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouça, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então o que foi que eles imaginaram? Presta atenção, que era um grande exército. 4 leprosos, que aquele próprio povo havia rechaçado, colocado para fora, porque eles tinham que viver isolados. E a muitos metros de distância, quando vinha alguém, eles tinham que gritar: leproso, leproso, para que aquelas pessoas não chegassem perto deles. Justamente esses tomaram uma decisão: senão não vão morrer aqui. Eles tomaram uma decisão, se levantaram e foram contra o inimigo. Eles foram a fim de negociar. O não nós já temos, vamos atrás do sim. E o que foi que Deus fez? Deus transformou a marcha de 4 leprosos, 4 homens, que a sociedade havia colocado de lado. Deus fez com que a marcha, o andar, o caminhar desses 4 homens fossem ouvidos pelo inimigo como o marchar de um grande exército. Olhe para mim. Ainda que os homens tenham te ferido, e a tua alma esteja ferida, e você não consiga, de alguma forma, nem se levantar, e você tenha guardado no seu coração mágoas, um sentimento horrível, que tem te paralisado, eu quero te dizer uma coisa: te levanta hoje e começa a marchar, porque Deus vai usar a tua vida poderosamente, e vai transformar a tua história, e vai fazer, através da tua vida, um grande livramento. A igreja Ágape está em pleno crescimento. Não há tempo de ninguém ficar parado. É tempo da gente se envolver na obra, porque Deus quer nos usar. O que aconteceu aqui em 6 meses foi algo fenomenal. Estamos batendo muito perto de 700 pessoas. Nós estávamos com 40. Alguns aqui sabem da história. Hoje estamos com um projeto internacional, 3 igrejas na África, um projeto internacional cuidando de pessoas, um projeto estadual cuidando de pessoas e crescendo. Estamos fazendo alianças. Deus está fazendo algo que parecia impossível, através de pessoas que pareciam que não ia dar em nada. Você é um canal de bênção para Deus nessa terra. Você é um canal de bênção. Você é um canal de bênção. A sua família é bênção. A sua casa é bênção. Ninguém recebe, irmão. Diga: eu recebo. Aleluia. Então preste atenção. Quando eles ouviram, eles bateram em retirada. Não deu tempo de tirar nada. Ficou tudo lá. Esse é o contexto. Ficou tudo no acampamento dos arameus. Tudo. Eles não levaram nada. Eles saíram correndo com medo. E olha só. Então,
para salvar a sua vida, fugiram a anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos e deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Os caras ficaram ricos de uma hora para outra. A vida deles foi transformada de uma hora para outra. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Não estamos agindo certo. Os caras tinham caráter. Eram leprosos, mas tinham caráter. E olha só. Este é um dia de boas notícias, boas novas, diga hoje. Diga comigo bem alto, hoje. É dia de boas novas. Boas notícias, isso é evangelho, boas novas, boas notícias. Eu tenho boas notícias para você hoje. Olha só. E não podemos ficar calados, eles disseram. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. Mas não esqueça que eles eram leprosos. Então foram, chamaram as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: nós entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Chegou lá nos ouvidos do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu explicarei a vocês o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Um de seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem. Sim, como toda esta multidão condenada. Por isso, vamos enviá-los para descobrir o que aconteceu. Assim que prepararam 2 carros de guerra com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por uma peça de prata, conforme o Senhor tinha dito, porque antes tinha uma profecia. Eu não vou entrar neste assunto. Eu quero apenas usar como ilustração para esse texto, para aquilo que eu estou aplicando, em nome de Jesus. Então, ouça. A condição da cidade era de cerco de guerra. Ninguém podia entrar e nem sair. A população estava passando fome, necessidade. E a condição daqueles 4 leprosos era ainda pior. Eles, além de passarem fome e necessidade, eram leprosos, isolados daquela sociedade, daquele povo. Eles viviam das migalhas da miséria que aquele povo passava. Da miséria que aquele povo passava, era que os leprosos comiam. Então eles viviam das migalhas da miséria. Mas apesar dessa condição, eles reagiram. Eles reagiram e mudaram a realidade daquela gente. E salvaram todo aquele povo. Olhe bem para mim. É isso que Deus deseja de você. Uma reação. Você reage e Deus age. Você reage e Deus age. Você reage e Deus age. Você vai reagir e Deus vai agir a favor da tua família, a favor dos teus negócios, a favor da tua vida. Só está faltando uma reação sua. Porque alguém te fez eunuco, talvez. Ou talvez você simplesmente paralisou.
Talvez essa pandemia, preste atenção, corre, porque enquanto tem gente isolada, Deus vai prosperando o seu povo. Eu vou repetir para você. Enquanto tem gente isolada, com medo, Deus está prosperando o seu povo. Deus está agindo no seu povo. Dê glória a Deus, irmão. Aleluia. Reaja, porque Deus quer ver você frutificando. Deus quer ver você trabalhando, sendo frutífero, envolvido na missão, porque essa missão é sua também. Não é do teu vizinho, não é só do teu irmão, não é só do líder de célula, não é só do pastor. Essa missão é sua. Deus quer te ver frutificando. Não permita que as pessoas te façam eunuco, sem frutos. Não, Deus quer ver você frutificando. Você já é abençoado para abençoar. Você já foi abençoado. Você já é abençoado. Tome posse. Você não vai ser. Você já foi abençoado. Na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já te abençoou. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós fomos abençoados. Em Cristo Jesus nós somos amados, aceitos por Deus. Você é um filho muito amado, uma filha muito amada, de um pai muito amoroso. Reage nesse amor. Reage nessa fé. Porque Ele vai te levar ainda. É muito pouco que você tem visto. É muito pouco que nós estamos vendo aqui. Ele ainda vai te levar a patamares muito mais altos. Apenas reaja, porque Deus quer agir. Ele vai usar a sua vida. Ele vai mudar essa história. Aquilo que parece impossível acontecer, Ele pode mudar em segundos, porque Ele é o Todo-Poderoso. Outra coisa, irmão, você não é enteado, você é filho. Você não é filho de criação. Agora você se tornou um filho de Deus. E Ele tem prazer em abençoar seus filhos. Ele quer que você coma na mesa dEle. E a mesa do Pai é mesa de rei. Deus tem o melhor para você. E é isso que Ele vai te dar. E é assim que você vai viver. Só aqueles que creem, digam eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. É assim que você vai viver. De fé em fé, de vitória em vitória, de conquista em conquista. Em nome de Jesus. Não deixe que os teus sentimentos feridos, as pessoas tenham te ferido, não deixe que isso venha te castrar e te torne isolado e sem envolvimento com as pessoas. Não interessa a condição que as pessoas tentarem impor a você. Não interessa, irmão. Reaja e saia dessa situação de incapacidade, porque você vai produzir muito para o reino de Deus. Deus vai te usar. E de longe, aponta para o teu irmão. Olha bem nos olhos dele, porque você pode fazer isso ainda. E diz para ele: reage. Porque Deus tem muito para fazer através da tua vida. Hoje, diz para ele com autoridade. Diz hoje. Deus te dá uma ordem. Reaja. Porque Ele quer agir em ti, por ti e para ti. E você é canal de bênção. Amém, querido? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a terceira condição é viver totalmente rendidos. O terceiro tipo de eunuco que Jesus falou são estes que se fizeram assim. Eu quero inverter agora aí, o caso aqui. Então essa classe de eunucos são aqueles que se fizeram assim. Ou seja, estes decidiram se render a essa condição por causa do reino de Deus, Jesus disse. Esses se fizeram eunuco por causa do reino de Deus. Olha só, irmãos. Para quê? Para eles poderem se envolver na obra livremente. Trabalhar na obra de Deus livremente, sem impedimento. Então essas pessoas decidiram ficar solteiras.
Como o apóstolo Paulo, por exemplo, 1 Coríntios 7, 7 e 8. Gostaria que todos os homens fossem como eu, ele diz. Mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo e outro de outro. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, é bom que permaneçam como eu. Mas, ele diz, se não aguentarem, se não conseguem controlar-se, então devem casar-se. Pois é melhor casar do que viver ardendo de desejo, fazendo besteira por aí, né? Amém, querido? Mas Paulo dá esse conselho. Ele diz, por quê? Por causa da obra de Deus. Ele queria viver livre para fazer a obra. Viajar de um lado para o outro, ser missionário. Se entregar totalmente. Veja o que o apóstolo Paulo diz nos versos 32 e 35. Põe aí, meu filho, o 32 e o 35 do capítulo 7. Gostaria de vê-los livres de preocupações. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas do Senhor. O homem que não é casado, preocupa-se com as coisas. E como agradar ao Senhor. Mas o homem casado preocupa-se com as coisas deste mundo. Em como agradar quem? Agradar quem? Cuida de agradar tua mulher agora, você que é casado. É isso, queridos. Tem que agradar a esposa agora. Hoje eu estava falando para Geraldo, tendo uma conversinha. Digo, eu vou reunir os meninos. Nós temos que guardar nossas esposas. Nossas esposas têm que se sentir protegidas, amadas, cuidadas. O melhor tem que ser para elas. Vocês gostam, né? Eu já vi várias vezes na minha casa a minha esposa dizer assim, não. Sente aqui, aí é o lugar do teu pai. Eu já vi várias vezes a minha esposa dizer em casa, não. Primeiro deixa o teu pai te servir. Se servir. Isso é coisa antiga, pastor. Ah, não, irmão. Isso é cuidado. Mulher bem cuidada vai cuidar bem de você. Amém? Mulher bem cuidada não vai sentir dor de cabeça na hora de revirar os olhinhos, não. Mulher bem cuidada, você vai chegar em casa, ela não vai estar com a camisa do político que perdeu a eleição para a prefeitura. Não vai, irmão. Ela vai estar com a lingerie lhe esperando. Você vai ser bem cuidado. Quem está entendendo aqui? Já virou, foi pregação para casal, foi? Mas aos solteiros, cuide das coisas do Senhor. Espere em Deus. E deixa que Ele vai abrir as portas para você. Homens, Deus tirou do lado a costela de Adão. E fez dessa costela uma mulher. Preste atenção. Deus pegou essa costela, fez dela uma mulher, a Bíblia diz. E eu creio piamente nisso, porque a Bíblia diz isso, eu creio. Amém? A Bíblia diz que Deus abriu o mar vermelho e depois matou todos os egípcios afogados. Alguém disse, não, mas aquele lugar onde o mar vermelho foi aberto, era bem rasinho. Eu continuo crendo. Num palmo de água, Deus poderia matar todos os egípcios de uma vez, num palmo de água, que Ele é poderoso para fazer. Se está escrito, é assim que é. Quem está entendendo aqui? Então Deus pegou a costela e fez uma mulher. Aí o cara vai e escolhe a costela errada. Tira uma costela tua e tenta colocar uma costela no lugar. Uma costela maior ou uma menor? Para tu ver o incômodo. Quem quebrou uma costela já aqui? Que já deslocou uma costela? Que já aconteceu isso aqui? Vamos lá. Aí teve que se enrolar na rede, né? Era assim antigamente, né? Tu riu, né, pastor Guedes? Isso aí se enrolou muito na rede. Lá no Miracauera, lá no Careiro, era assim, não. Ora, aí preste atenção, amado. Tenta colocar uma costela maior, para você ver o incômodo que é. Ok, tenta colocar uma menor, para tu ver o vagão que dá.
Quando você escolhe, você pode escolher errado, fora da vontade de Deus. Deus tem uma costelinha toda bem feitinha, que vai caber no lugar certinho. Espera nele. Conselho para os jovens, espera nele. Porque senão você vai correr um sério risco de trazer mais problemas na sociedade, casando, descasando, fazendo filho, jogando por aí. Aí o Projeto Macedônia vai ter que cuidar. É forte, né, irmão? Então vamos lá. Então, o apóstolo Paulo diz que é melhor ficar como ele. Porém, essa condição não é para todos, Jesus disse. Mateus 19:11. Mateus 19:11, Jesus disse, mas essa condição não é para todos. Não é todos que aceitam essa condição. Não é para todos que é dada essa condição de aguentar uma vida assim. Então, voltando à nossa comparação aqui, esse tipo de cristão é aquele que se rende totalmente. Esse que se faz eunuco como Paulo, que você está entendendo aqui a comparação agora, é aquele que se rende totalmente à vontade do Senhor, se envolve na obra, ganha almas, cuida delas, discipula, faz escola de líder, deixa ser moldado, porque é discípulo. Ama estar em envolvimento com a célula. Este se entrega totalmente, porque é livre para Deus no Espírito. Quem está entendendo aqui? Esse tipo de cristão é como o escravo da orelha furada. Você conhece o escravo da orelha furada? Deuteronômio, capítulo 15, de 12 a 17. Olha só. Se seu compatriota hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo 6 anos, no 7º ano dele a liberdade. E quando fizer, não o mande embora de mãos vazias. Dele com generosidade dos animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu tanque de prensar uvas. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, tem dado a você. Tem um princípio aí da oferta. Nós temos que ofertar de acordo com aquilo que Deus tem nos dado. Quem está entendendo aqui? Então, vamos lá. Passa, filhão. Lembre-se de que você foi escravo no Egito, que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. Ou seja, comprou, tirou da escravidão. É por isso que hoje eu dou a você essa ordem. Mas, diga mas, se o seu escravo disser a você que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apanhe um furador e fure a orelha dele contra a porta, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. E faça o mesmo também com a sua escrava. Amém, querido? Então veja, esse é o escravo, esse tipo de cristão é o escravo de orelha furada. Ele serve a Deus, ele serve o seu Senhor por amor. Por amor. Ele tem uma marca. Qual é a marca? A marca do sangue de Jesus. Ele tem uma marca, ele ama o seu Senhor. Eu quero servir o meu Deus, eu quero servir o meu Senhor. Eu não quero ser mandado embora. Esse é o escravo de orelha furada. Esse escravo, ele tinha a oportunidade de ser livre, mas ele amava o seu Senhor, ele amava aquela casa, ele amava servir, ele estava recebendo bênçãos para ir embora. Ele podia começar um negócio para ele, começar um novo estágio da vida dele, mas ele não queria, porque ele se sentia tão bem, o Senhor cuidava tão bem dele, o Senhor tratava tão bem ele dentro de casa. Ele disse: não, eu quero continuar aqui, eu te amo, meu Senhor, eu não quero ir embora, não me mande embora não. O que acontece muito é que muitas pessoas nem esperam, porque nunca, jamais Deus vai fazer isso, mas eles mesmos deixam Deus, eles mesmos abandonam o Senhor, eles mesmos esquecem a marca de amor que eles têm, porque você foi marcado por um amor poderoso, por um amor tremendo, um amor que jamais ninguém pôde dar. Esse amor é o amor de Deus.
te fez filho, que te fez filha. O desafio aqui, irmãos, é a gente ser esse tipo de servo, de orelha furada, homens e mulheres apaixonados pelo Senhor, que servem a Ele por amor, que frutificam por amor, que se dedicam por amor. Amém, querido? Aleluia. Então, esse tipo de cristão sabe no profundo da sua alma que ele tem um vínculo tão grande com o seu Senhor, que nada pode torná-lo livre desse amor. Ele serve a Deus por amor e é totalmente rendido a Ele. Ele vive uma vida frutífera espiritualmente, porque é dedicado, apaixonado, e ele não tem outro interesse senão agradar o seu Senhor. Eu sou obrigado a fazer uma pergunta para você. E eu acho que eu já sei a resposta. Que tipo de cristão você é? Pelo caminhar da ágape, eu sei que vocês são servos de orelha furada. Homens e mulheres apaixonados pelo Senhor. Eu sei que vocês são assim. Nós estamos vendo. É notório. Mas fica como um alerta, para que não pare. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Feche seus olhos, por favor. Que tipo de cristão você é? Na hora de... Olha, feche seus olhos. Feche seus olhos. Medita nisso. Que tipo de cristão você é? Pão que alimenta, a palavra de vida que alimenta e conserva sua alma. Com o pastor Jones Silveira.